E aí, pessoal? Mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Preparados? Hoje a gente vai desvendar as ideias do Donald Trump, focando em economia e liderança. Economia e liderança, parece interessante. E a fonte dessa análise é uma entrevista recente. Mas pode tirar o Globo Repórter da cabeça, porque não foi para nenhum canal de notícias nem programa político. Ah, então me conta de onde veio essa entrevista. A conversa rolou no The Ramsey Show. Hum. É aquele do Dave Ramsey, sabe? O cara das finanças pessoais. Ah, tá, entendi. Faz sentido. Então o papo não foi sobre política, né? Tipo, relembrar as tretas do passado. Isso aí. A ideia era trocar uma ideia sobre estratégias econômicas, sabe? É. Deixar as picuinhas de lado e focar no que interessa. Mas claro, né, o Trump, sendo Trump, não economizou nas opiniões fortes. Já começou com tudo falando a inflação. Inflação, o que ele disse? Falou que a inflação está bombando, um problemão para a economia americana. Usou até a expressão inflação sobre a economia. Pesado, né? Não. Inflação sobre a economia. E ele disse mais alguma coisa sobre isso. Foi além, afirmou que a inflação atual é a mais alta da história do Zeway. Imagina só. Caramba. E qual a solução mágica que ele propõe para resolver esse problema? Bom, para combater essa fera, o Trump acredita que o primeiro passo é reduzir os custos da energia. E ele não tá para brincadeira, propôs uma meta ambiciosa: cortar esses custos pela metade em apenas um ano. Cortar pela metade em um ano. Parece meio radical, não. Como ele pretende fazer isso? A solução dele para a energia é bem na lata: aumentar a perfuração, liberar a exploração de gás de xisto e desregulamentar o setor. Ele critica bastante as políticas energéticas atuais, que, na visão dele, contribuíram para essa alta nos preços. Entendi. Mas e como a energia impacta a economia como um todo? Ah. Ele explicou isso. Para ilustrar o impacto da energia na economia, ele usa uma analogia interessante. A energia seria como tentáculos, sabe? Se espalhando por todos os setores, influenciando desde o preço da gasolina até o custo do pãozinho. Ah, interessante. Tipo, a energia está em tudo, né? Desde o transporte dos produtos até a produção deles. Exato. E por isso que ele vê a energia como a chave para solucionar a crise inflacionária. Mas indo além da energia, ele também defendeu com unhas e dentes os cortes de impostos. Se orgulha bastante da Lei de Cortes de Impostos e Empregos de 2017, que ele considera o maior corte de impostos da história do ZIUE. O maior da história. Ele gosta de superlativos, né? E quais são as propostas dele para agora? Que é ainda mais fundo, baixando a alíquota de imposto para empresas que fabricam no ZIUE de 21% para 15%. Uma redução em tanto. Mas qual a lógica por trás dessa estratégia? A ideia é criar um cenário mais justo para as empresas americanas, incentivando a produção local e, de quebra, enfrentando o domínio econômico da China. Combater a China com impostos mais baixos. Como isso funcionaria? Ele argumenta que com menos impostos, a receita do governo aumentaria graças ao crescimento econômico, um conceito conhecido como a curva de Laffer. Já ouviu falar? Curva de Laffer. Me soa familiar, mas explica melhor pra gente. Bom, basicamente, a ideia é que, ao cortar impostos, as empresas investem mais, a economia cresce e, no fim das contas, o governo arrecada mais. Interessante, mas parece um pouco contraintuitivo, né? Cortar impostos para arrecadar mais. Tem gente que acredita nessa teoria, outros nem tanto. É um debate complexo, com diferentes escolas de pensamento. Entendi. Mas, voltando ao Trump, ele falou só de impostos ou abordou outros temas? Ele também dedicou um bom tempo da entrevista para falar das pequenas empresas e a criação de empregos. Para ele, são as pequenas empresas e não os políticos que realmente geram empregos. É, faz sentido, as pequenas empresas são a espinha dorsal da economia, né? Exatamente. E para ele, os cortes de impostos que ele propõe seriam uma forma de dar um gás nessas empresas, liberando recursos para investimentos e contratações. Uma espécie de injeção de ânimo, né? E o que mais ele falou sobre as pequenas empresas? Ele também bateu na tecla da necessidade de uma competição justa, dizendo que as pequenas empresas precisam de condições de igualdade para prosperar. Condições de igualdade. Tipo, garantir que elas não sejam engolidas pelas grandes empresas. Isso aí. E para garantir essa igualdade, ele defende o uso de tarifas como uma ferramenta para proteger as empresas americanas da concorrência desleal, principalmente da China. Entendi. Ele vê as tarifas como um escudo para proteger as empresas americanas, especialmente quando que ele considera práticas comerciais desleais da China. Mas essa estratégia também tem seus críticos, né? Sim, com certeza. Tem gente que argumenta que as tarifas podem acabar prejudicando os consumidores americanos com preços mais altos. Afinal, se os produtos importados ficam mais caros, quem paga a conta no final somos nós. Verdade. É um jogo de xadrez complexo, com diferentes peças se movendo ao mesmo tempo. E, saindo um pouco da economia, a entrevista também abordou o estilo de liderança do Trump. Liderança. Que interessante. Como ele exemplificou isso? Ele usou a sua experiência na gestão de campos de golfe, especificamente o Turnberry, na Escócia. O famoso Turnberry. Aquele que ele reformou e transformou num resort de luxo. Esse mesmo.
E o Dave Ramsey, que estava conduzindo a entrevista, elogiou bastante o serviço e os funcionários do Turnberry, destacando a qualidade do lugar. E qual é a fórmula mágica do Trump para formar uma equipe de sucesso? Ele acredita em promover pessoas de dentro da empresa, buscar recomendações sólidas e, principalmente, contratar gente que seja apaixonada pelo trabalho. Paixão pelo trabalho. Ué. Isso faz toda a diferença, né? Com certeza. E a entrevista também tocou em alguns valores pessoais do Trump, principalmente os conselhos que ele costuma dar para seus filhos. Ah, tipo conselhos de pai para filho. Sim, ele sempre incentivou os filhos a evitarem drogas, álcool e cigarros. Ah. Ele usa a experiência do próprio irmão, que lutou contra o alcoolismo, como exemplo. Entendi. Uma história pessoal que marcou a vida dele e que ele usa para guiar a criação dos filhos. Exatamente. E ele também acredita que a genética tem um papel no sucesso, mas que, acima de tudo, é fundamental amar o que se faz. Ter talento ajuda, mas a paixão pelo que se faz é o que realmente impulsiona o sucesso. A gente viu que o Trump tem ideias, digamos, fortes sobre como impulsionar a economia americana, e a China está no alvo, né? Totalmente. Ele não alivia as críticas, fala que as práticas comerciais deles são desleais e que a China roubou empregos do Zhou. Ele sempre usa essa retórica, né? E qual a solução? A solução, para variar, é bem direta. Usar tarifas para proteger a indústria americana. É como se fosse um muro, mas no comércio. Um muro no comércio, entendi. Mas me explica melhor como isso funcionaria. É tipo um cabo de guerra, sabe? Uma forma de pressionar a China a negociar de forma mais justa, segundo ele. Ele até usa o exemplo da indústria do aço, que ele diz ter sido salva pelas tarifas impostas no governo dele. Mas e o consumidor americano não acaba pagando mais caro por causa dessas tarifas? É um risco, claro. As tarifas podem aumentar o custo de vida para a gente, pelo menos num primeiro momento. Mas o Trump diz que, no longo prazo, uma indústria forte compensa esses custos. É como um remédio amargo, sabe? Um remédio amargo, entendi. E além das tarifas, ele propõe mais alguma coisa. Ele também defende trazer de volta para os EUA a produção de bens que hoje são fabricados na China. É o famoso Made in America, lembra? Ah, sim. O slogan da campanha dele. E como ele pretende fazer isso? Ele acredita que os EUA têm capacidade de produzir muitos dos produtos que hoje importamos. E isso, segundo ele, seria um golaço para a economia e para a segurança nacional. Seria, tipo, diminuir a dependência da China e fortalecer a indústria americana, gerando empregos aqui, né? Exatamente. E falando em segurança nacional, ele também criticou bastante o acordo nuclear com o Irã. Ah, o acordo negociado no governo Obama, o que ele disse sobre isso? Ele considera o acordo um dos maiores erros da história, acredita que não impediu o Irã de continuar desenvolvendo seu programa nuclear e ainda liberou bilhões de dólares para eles. E qual a posição dele em relação ao Irã? Ele prefere uma postura mais linha dura, sabe? Defende sanções mais pesadas e até a possibilidade de uma intervenção militar, se necessário. Bem diferente do Biden, que busca o diálogo e quer reavaliar o acordo, né? Totalmente. Enquanto um aposta na diplomacia, o outro prefere mostrar os dentes. E além da China e do Irã, o que mais ele mencionou? Ele falou sobre a dívida pública, que está enorme nos últimos anos. Critica o aumento dos gastos públicos e defende medidas para controlar o déficit e reduzir a dívida. Ele sempre foi crítico aos gastos do governo, né? Mas e os investimentos em infraestrutura que ele prometeu? Ele fala em investir em estradas, pontes, aeroportos. E aí fica a questão, como investir sem aumentar a dívida? É um desafio e tanto. Como equilibrar as contas sem deixar de investir no que é essencial para o país? Ele aposta no crescimento econômico para gerar mais receita e, assim, equilibrar as contas. É como um círculo virtuoso. Investimentos geram crescimento, que gera mais receita, que permite pagar a dívida e fazer novos investimentos. Uma aposta arriscada, mas que faz parte da visão dele de como fortalecer a economia americana. E, claro, ele não podia deixar de falar de imigração, um tema central no discurso dele. Imigração. Que ele disse dessa vez. Ele continua defendendo medidas rígidas para controlar a imigração ilegal, como o muro na fronteira com o México e o aumento da fiscalização. Ele sempre foi linha dura nesse tema, né? Sim, ele argumenta que a imigração ilegal traz problemas para a segurança, a economia e cultura do Zhou, e que é preciso proteger as fronteiras e garantir a soberania nacional. E qual a crítica deles a políticos do Biden? Ele diz que as políticas do Biden são muito permissivas, como se estivessem estendendo um tapete vermelho para quem quer entrar ilegalmente no Zhou. E qual o sistema de imigração que ele defende? Ele quer um sistema baseado em mérito, priorizando a entrada de pessoas qualificadas que possam contribuir para a economia americana. Uma visão bem diferente de quem defende um sistema mais aberto e acolhedor, né? Com certeza. Imigração é um tema que sempre gera debates acalorados. Difícil encontrar um ponto de equilíbrio entre o controle das fronteiras e a acolhida aos imigrantes. Verdade. É um tema complexo com diferentes perspectivas. Mas o que fica claro é que o Trump adota uma postura linha dura, priorizando o controle e a segurança.
E ele não esconde que essa postura firme em relação à imigração foi um dos fatores que o levaram à vitória em 2016. Sem dúvida. A promessa de controlar a imigração ilegal, com um muro na fronteira, mobilizou muitos eleitores. E parece que ele pretende usar a mesma estratégia na campanha de 2024, buscando atrair os eleitores que se identificam com essa visão mais restritiva. É uma aposta que pode dar certo, considerando o peso que essa questão tem para muitos americanos. Mas, como já vimos, a migração é um tema polêmico. E a gente vai continuar acompanhando esse debate e as propostas do Trump para os próximos anos. Afinal, o que ele pensa e faz impacta não só os EUA, mas o mundo inteiro. Sem dúvida. E a gente volta no próximo bloco para analisar mais a fundo as ideias e o impacto do Trump no cenário global. Chegamos na reta final do nosso mergulho, hein? Economia, liderança, até a imigração a gente já explorou. O que mais falta dessa análise do Trump? Falta a cereja do bolo, o cenário global. É. Afinal, ele sempre deixou claro que America first, né? Os EUA em primeiro lugar. Verdade. E essa postura impactou bastante as relações internacionais, né? Ele questionou acordos tipo de Paris sobre o clima e adotou um protecionismo no comércio internacional. As farpas com a China, lembra? Como esquecer? Teve até troca de tarifas. As duas maiores economias do mundo quase batendo de frente. Deu até um frio na barriga, com a incerteza nos mercados. E não parou na China. Teve atrito com a União Europeia e Canadá. Ele queria rever acordos comerciais, dizia que os EUAs estavam levando a pior. Mas ele também buscou se aproximar de outros países, né? A Coreia do Norte, por exemplo. Os encontros com Kim Jong-un foram históricos. É verdade, a relação com a Coreia do Norte foi marcante. Ele apostou no diálogo direto com Kim para tentar a desnuclearização. A jogada arriscada, muita gente criticou. Mas abriu um canal de comunicação inédito entre os dois países. E no Oriente Médio, rompeu com a postura tradicional dos EUA em relação ao conflito Israel-Palestina. Reconheceu Jerusalém como capital de Israel e transferiu a embaixada americana para lá. Que decisão polêmica. Deu o que falar, né? Protestos, críticas. Mas agradou a base do Trump e fortaleceu os laços com Israel. O que fica claro é que o Trump não teve medo de causar, né? Rompeu com o status quo, desafiou as normas, agindo como um trator, remodelando o cenário global do jeito dele. Um verdadeiro disruptor, né? Provocando reações, reconfigurações. Uns criticam, dizem que ele enfraqueceu lá no mundo, outros defendem, falam que ele colocou os interesses americanos em primeiro lugar, sem medo de desagradar. O legado da política externa dele ainda está em debate, né? Mas uma coisa é certa, ele deixou marcas profundas que ainda ecoam nas relações internacionais. E aí fica a pergunta: como os próximos líderes do EUA vão lidar com os desafios e as oportunidades dessa era de rupturas? O mundo está em constante mudança e a gente precisa estar atento, né? Totalmente. Essa foi a nossa análise sobre o impacto do Trump. Esperamos que tenha gostado do mergulho, ouvinte. A gente convida a refletir sobre tudo que a gente discutiu aqui e formar sua própria opinião. Conhecimento é poder. E a gente se encontra no próximo episódio do The Deep Dive, com mais análises e provocações. Até lá!